Oi, pessoal, bem-vindos ao primeiro Ringue da Rock, né? E a gente tem que explicar o que é o Ringue. O Ringue da Rock traz convidados para discutir sobre marketing digital, tendências, entre outras coisas. Mas o mais importante aqui é que as ideias brigam e as pessoas não. Esse é o Ringue da Rock, o podcast que traz literalmente para o ringue os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital. Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado. Eu sou o Fernando Ruoco. E eu sou Daniela Gebara. E esse é o episódio de hoje. Olá, pessoal! É com muito orgulho que a gente está aqui inaugurando o Ringue da Rock e a gente não poderia deixar de fazer uma bela entrada no mundo do podcast. Então, por isso, estamos aqui com duas mulheres líderes profissionais maravilhosas, Lidiane Tarran e Laura Schiavone. Obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz. Obrigada, Dani. Fiquei até arrepiada, hein? O que você falou. Obrigada, Dani. Muito feliz, muito feliz. E nós também somos mães. Mulheres profissionais e mães. É isso. Que fala muito sobre o que a gente é, né? Com certeza, Laura. Eu acho que isso vai ser pano para manga para muito assunto aqui hoje. Quero muito ouvir de vocês sobre isso. Então, vou aproveitar. Eu ia fazer uma introdução de vocês, mas eu acho que nada melhor do que vocês poderem se apresentar da forma como vocês quiserem aqui para todo mundo. Então, Laura, vou puxar a fila com você. Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória para a gente, por favor. Obrigada, Dani. Bom, eu sou Laura Schiavone, eu sou mãe, trabalho já nessa indústria de comunicação há mais de 20 anos, me dividindo entre agência de publicidade, consultoria, entre projetos no Brasil, nos Estados Unidos, projetos regionais, enfim, uma porção de coisas. E hoje eu trabalho como head de agências aqui no Brasil do Facebook. Muito bem-vinda, Laura. E você, Lid, conta pra gente um pouquinho. Sou mãe também, assim como a Laura, 3 crianças pequenininhas. Já trabalho com digital há quase 20 anos, né? Eu tive uma formação profissional um pouco diferente, eu tive uma mudança de carreira logo no início da minha carreira. Eu cheguei a me formar como fonoaudióloga e estudei psicanálise, né? Fiz mestrado, especialização em psicanálise. E o digital foi algo que aconteceu na minha vida de uma maneira muito natural. Foi a partir de uma experiência que eu tive fora do Brasil, né? Morando fora. E nessa experiência eu comecei a dar aula de português pensando na redução de sotaques, né, para americano, porque eu era fono, então eu podia usar esse conhecimento para fazer a redução de sotaques. E com isso, lá em 2003, eu comecei a fazer uma produção de sites com conteúdo que eu tinha das minhas aulas e coloquei online e me tornei um parceiro de display do Google. E vi que eu podia fazer mais renda com os anúncios do Google do que com a fonoaudiologia na época, né? Assim, na minha vida de recém-formada, eu usei isso muito para complementar a minha renda, né? E logo que o escritório do Google abriu, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, e aí eu arrisquei, entrei no Google em 2006 e estou há 15 anos já no Google, né? E dentro do Google eu tive uma experiência muito grande com varejo, né? Trabalhei como head de varejo, especialmente varejo de moda, ajudando muito dos clientes na época, né? Tô falando aí de 2013, 14, 15, né? A ter presença online, esses grandes varejistas de moda participando da estratégia deles. E já tem 4, 5 anos que eu tô como head de agências no Google. Muito bom, Lid. E aí, pessoal, é por isso que a gente tem essas duas profissionais aqui com a gente hoje para inaugurar o Ringue da Rock. É um ringue, não queremos colocar Google contra Facebook, não é isso a ideia. A ideia é a gente fazer aqui realmente um contraponto e uma discussão muito saudável a respeito de liderança. Então, de novo, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que essa bagagem que vocês trazem, toda essa jornada que vocês têm, vão ser, assim,
extremamente legais para toda a nossa audiência, né? E aí, Laura, vou aproveitar o gancho. E você não está só na posição do Face, né? Você tem também o trabalho incrível com Like a Boss, com More Girls. Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que isso tem tudo a ver com liderança e tem tudo a ver com a questão de mulheres em altos cargos também, né? Total. Acho que super tem a ver. Uma coisa que eu não comentei, que eu já vi que eu e a Lid temos em comum, que eu sou socióloga. Eu fiz faculdade de Ciências Sociais, eu queria ser diplomata. Vê, Que né? legal! Pois é, sempre quis ser diplomata. Mais próximo que eu cheguei da ONU foi lá em Nova York, quando eu trabalhava na Madison. Foi o máximo que eu consegui. Ou o meu cargo no More Girls, que eu sou embaixadora para a América do Norte. O melhor cargo do mundo que eu tenho, finalmente, uma embaixadora de alguma coisa. Mas, enfim, era uma coisa que eu sempre quis, e eu acho que nesses últimos anos o valor da sociologia e da antropologia como skill começou a ficar mais claro. Assim, eu sempre vejo, né, nas empresas, ultimamente, sempre quando alguém quer falar o que fez alguma coisa mais profunda, mais uma análise mais séria, convidamos antropólogos e sociólogos. É sempre essa entidade, antropólogos e sociólogos. Mas engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, e eu também não falei esse pedaço, mas ele é curioso, eu comecei a trabalhar mais ou menos que ao mesmo tempo que a internet virou um negócio. Mais ou menos ali, na mesma época. E eu queria trabalhar na internet. A internet não me quis. Aí mandei currículo, fui todos os provedores, bati em todas as portas. Aí o pessoal olhava, perguntava se eu era assistente social, era cientista social. Eu estava sendo assistente social, entendia, tipo, por que essa pessoa queria trabalhar aqui. Aí você vê, eu desencanei. Aí o mundo dá muita volta, né, gente? Aí depois dos 40, tô eu aqui na internet. A internet me contratou finalmente. Olha que legal. Fiz uma porção de coisas. E aí, para sua pergunta, acho que ao longo da carreira foram aparecendo algumas reflexões, assim, algumas fichas começaram a cair para mim em relação à liderança, né? Em relação às barreiras para chegar na liderança, há alguns bias inconscientes que existem na sociedade e como a gente precisava entender que barreiras são essas para conseguir ultrapassar. E aí, conforme isso foi acontecendo na minha experiência, eu percebi que isso poderia ser uma oportunidade muito legal para compartilhar com outras mulheres, e hoje em dia não só com outras mulheres, mas com outras pessoas. Eu tenho um foco sempre de representação, de falar com grupos subrepresentados, para que as pessoas enxerguem que isso é possível. O meu objetivo, na verdade, é que eu consiga mostrar para elas oportunidades e possibilidades que talvez eu tenha descoberto alguns deles sozinho, né? Se eu puder eliminar a fricção e dar algumas dicas e compartilhar conhecimento, acho que já ajuda pra caramba. Claro, não significa que as pessoas não vão ter outras dificuldades, né? Mas vão ter outras, não vão ter as mesmas dificuldades. E aí, a minha vida nos Estados Unidos me trouxe esses 2 projetos que você mencionou, Dani. Acho que o primeiro deles, o Like a Boss, ele é um projeto que ele nasceu logo depois que eu mudei para lá. Eu recebi uma quantidade de mensagens de pessoas em todas as redes sociais possíveis, me pedindo dicas. Eu sempre dei dica, mentoria, sempre recebi as pessoas, mesmo as que eu não conhecia. Mas eu dei conta, quando eu cheguei lá, de que eu não ia conseguir. Não era possível conciliar a minha vida lá, como profissional, como mãe, aquela cidade, né, que é aquela correria, com essa atividade. Só que, ao mesmo tempo, foi possível observar um padrão nos questionamentos. E tinham várias perguntas sobre como é que eu seto as minhas ambições profissionais, como é que eu me retrato melhor como profissional, né? Como é que eu me promovo melhor, como é que eu lidero pessoas, como é que eu lidero times, como é que eu lido com alguns outros comportamentos de outras pessoas que poderia beirar abusivo, como é que eu me posiciono, enfim. E na hora que eu organizei tudo isso, eu falei, gente, poderia ser muito legal se eu desse mentoria para essas pessoas. Mas também ia ficar inviável porque
eu não tinha tempo para atender as pessoas e eu achava que poderia ser muito legal. E aí um dia, conversando com uma grande amiga em Varsóvia, as coisas da vida, gente, eu em Varsóvia para dar uma palestra, conversando com uma amiga minha, e essa amiga minha trabalha em consultoria digital, e essa minha amiga falou, mas Laura, você devia transformar tudo isso num produto digital, que você conseguiria escalar. Então, em vez de você dar uma mentoria individual, organiza tudo isso de forma que você dê mais acesso. E aí nasceu o Like a Boss. Trabalhei bastante, foram 5 meses, eu tenho um sócio desse projeto chamado Benjamin, meu filho, porque eu precisei muito da parceria dele para me deixar gravar, sem gritar gol do quarto bem alto, sem chutar a bola no meu computador, sem gritar assim, coisas, né? Gente, vamos combinar. Então ele é o meu sócio, a gente divide os KPIs do Like a Boss e as metas, é verdade. Então, gente, o número de alunos que eu consigo chegar destrava premiações para ele. Então, a gente já destravou uma premiação e a gente está seguindo ali, ele acompanha muito de perto. E foi uma oportunidade muito legal, acho que para consolidar um conteúdo sobre liderança, tudo que eu aprendi no MBA, que eu também fiz sobre liderança, no treinamentos corporativos, enfim. Fiz uma curadoria de tudo que eu gosto e somei um monte de coisa de cultura pop, que tem um monte de coisa de liderança nos filmes da Disney, principalmente liderança feminina nesses últimos tempos, e, enfim, um monte de coisas. E o More Girl, só para terminar, é o projeto nascido pelas mãos da maravilhosa Laura Florence e Camila Moleta, maravilhosas, para promover talentos femininos criativos, dar visibilidade para eles, e elas me chamaram para eu representá-las num conselho de diferentes entidades que promovem diversidade lá nos Estados Unidos. Então eu tento me envolver em tudo que me convidam, eu só tento administrar as minhas prioridades para dar conta da minha vida toda. É incrível, Laura. E aí a gente pensa, eu imagino que todo mundo está pensando exatamente isso, né? Como conciliar tudo isso sem enlouquecer, né? E aí, dona Lidiane, a gente tem você também com uma rotina tão robusta como a da Laura, 3 filhos, trabalhando numa empresa que já tem uma cultura muito bacana para o funcionário, mas mesmo assim a gente queria um pouquinho de dicas sobre o famoso work-life balance, né? Como pegar uma rotina como a sua, como a da Laura, com tantos projetos, filhos, né? Vida pessoal, profissional. Eu acho que essa é uma questão que aparece muito das mulheres que estão querendo seguir carreira e também ter a sua vida pessoal da forma como desejam. O que você dá de dica, assim, Lid, pra gente? Não é fácil, né? Acho que primeiro de tudo não é fácil conciliar, assim, imagino, né, para Laura, para você, né, nós mulheres, mães, né, trabalhando aí em empresas grandes, né, grandes corporações com papel de liderança, realmente é um exercício diário. Para mim, Dani, eu procuro ter muita disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e eu acho que a priorização, né, assim, quando você entende o que são as suas prioridades, seus objetivos, os seus goals centrais, né, aquilo te ajuda muito a determinar aí, né, aonde que você vai entrar e as oportunidades, né, digamos assim, né, também de falar não, né, quando você tem isso bem central aí, né, do que você quer, quais são as suas prioridades, seus principais objetivos. Então tem que ter um balanço, né, e às vezes vai fazer parte falar não, né, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma dificuldade, né, assim, porque a gente quer abraçar mais coisas, a gente quer participar, só que ao mesmo tempo vai se tornando um grande desafio. E eu acho que a gente tem que ter aquela sensação, né, do trabalho, né, de que você consegue ser produtivo, né, uma vez que você tem toda essa disciplina, uma vez que você entende a priorização e que você não está afogado no trabalho, né? Acho que essa sensação ela é muito importante, né? Então acho que isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Eu li uma frase uma vez que eu achei assim, nossa, realmente é isso, né? Que eles falam que o autocuidado, né? Que acho que essa é uma outra vertente que eu tento ter na minha vida, né? Ter momentos que eu possa ter meu próprio autocuidado.
ele tem que te dar uma sensação que autocuidado é dar ao mundo o melhor de você, ao invés de dar o que resta de você. Então, eu também procuro ter, né, encontrar as minhas maneiras, né, de promover o meu próprio autocuidado. Então, eu, mesmo tendo 3 crianças pequenas, né, que para mim também é muito importante ter meu tempo com elas, para eu ter essa sensação de work-life balance, com o passar do tempo eu senti necessidade de ter um momento meu também. Então, eu procuro, né, fazer caminhadas, né, sozinha na rua para pensar na vida, né, às vezes correr, mas realmente para ter essa sensação, né, de se reenergizar, né, de que eu estou fazendo algo por mim e com certeza no dia seguinte eu estou muito mais produtiva para o trabalho. Então eu tento ter esse tipo de disciplina. Gente, eu concordo 1000% com a Lid. Sobre tudo que você falou, Lid, maravilhoso. Sobre o autocuidado, sobre a disciplina e priorização, super importante pra gente, assim, aparecer sempre no nosso melhor. Acho que tem muito uma coisa de estar ali no que você está fazendo, porque também uma coisa de não conseguir priorizar, a gente nunca está em lugar nenhum. Né, a gente está sempre nadando entre milhares de coisas ao mesmo tempo. E aí, por isso, a gente não consegue aparecer no nosso melhor. Nossa, eu reflito muito sobre isso. Eu acho que nesses últimos anos tem cada vez ficado mais claro que é um pensamento para priorizar. É muito de tipo, de que vida que você quer levar. Qual que é a vida que você quer levar? Né? Porque a vida, acho que ela é um momento filosófico, mas é que a vida ela é o conjunto dos dias que você leva. No fundo, né? Como você acorda até você dormir, o que você fez. E aí, no final, tem várias escolhas que eu acabo fazendo com base. Eu consulto a Laura de 80 anos. Esse é um truque aqui, eu vou contar para vocês. Quando eu tô no meio de um dilema, tipo, o que eu escolho? Ou qual decisão eu tomo? Sobre várias coisas, até coisas do trabalho, coisas da minha vida. Eu pergunto pra Laura de 80 anos, tipo, Laura de 80 anos, olhando para trás, qual que é a melhor escolha? Porque não é a melhor escolha do momento, é a melhor escolha para a vida. Então eu tento fazer esse exercício pensando sempre em legado também. De qual é a vida que você leva e o que você quer deixar? De memória, de aprendizado, enfim. Eu acho que isso tem muito a ver, de alguma maneira, com o jeito que a gente lidera também. Que é o exemplo que a gente deixa, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas. No fundo, são... Todas as ações que a gente faz acaba de alguma maneira deixando rastro, né? Que pode ser bom, pode ser ruim. Então, acho que cuidar para que as pegadas sejam positivas, no final das contas, acho que constrói uma grande memória boa para nós e para os outros. Um grande ponto que vocês trazem aí, que é essa divisão de tempo, né? E há um tempo atrás eu li o livro que chama O Essencialismo. E ele traz pra gente que, de vez em quando, não é o tempo que é o importante, sim a energia que a gente gasta fazendo as coisas. Então, se você faz uma coisa que nem a Lid falou, no estado de flow, né, que você gasta menos energia para alcançar aquilo lá, então você consegue colocar mais energia em outras coisas, e aí não é aquilo que te tira da zona de conforto e fala assim, nossa, não consigo fazer isso. Então, a gente tem muito disso. E eu queria puxar um ponto que é muito importante vocês terem esse tipo de iniciativas, né? E olhar para outras coisas e conseguir ter esse balanço da vida e do trabalho, mas porque vocês estão em 2 empresas, acho que Google e Facebook são pioneiros em olhar para a cultura das pessoas que trabalham dentro da empresa, para olhar para uma cultura de empresa. Hoje, a maior dor que a gente tem dentro de empresas e do empreendedorismo é olhar para a cultura. A cultura hoje é um pilar muito importante. Eu queria saber de vocês alguma coisa ou algo que hoje inspira vocês a compartilhar essa cultura com as pessoas, a cuidar das pessoas dentro da empresa de vocês. Fê, deixa eu ver se eu captei a pergunta, né? É assim, como que a gente leva a mensagem da cultura para nossas equipes, né? Uma coisa assim que eu procuro fazer muito, né? Assim, eu estou, né, falando aqui para vocês, olha, eu tento ter uma gestão do tempo adequada, eu tento ter bastante disciplina, né? E ter meu autocuidado. Primeiro de tudo, eu tento dar o exemplo de tudo isso para as pessoas que estão ali no meu dia a dia, né? Então, a minha equipe sabe que a partir das 6 da tarde eu não estou mais no computador, eu não estou mais online, né? Eu tenho 3 crianças pequenas em casa, elas precisam de atenção.
eu quero ficar com elas, eu quero ter meu tempo para brincar com elas, porque é ali que eu capto minha energia, e eu poder fazer isso, eu sinto que eu estou tendo um work-life balance, né? Que eu estou tendo um balanço entre trabalho e agenda pessoal, né? Então, eu tento ao máximo possível dar esse tipo de exemplo, né? E até muitas conversas que eu tenho com o time, né, no one-on-one, é muito ajudando nesse sentido, né, na gestão do tempo delas, né, na priorização que elas podem ter, né, e que sejam alinhados aí aos nossos goals principais, né, que a gente tem aí dentro, né, desse plano estratégico, né? Então, eu acho que essa questão do exemplo, né, assim, de você, e muito na linha do que a Laura falou, né, você ser, né, assim, a pessoa que eu tô aqui falando é a pessoa que eu tô lá no time, é a pessoa que eu sou em casa, né, não tem, né, a pessoa do trabalho, a pessoa de casa, né, eu sou assim. E, obviamente, né, levando muito essa mensagem e essa reflexão para as pessoas, né, de como elas podem encontrar as maneiras delas terem esse autocuidado e também empoderá-las, né, para quando elas não puderem participar de uma determinada reunião, né, delas não puderem estar presente em todas as agendas aí que a gente tem, e elas também se sentirem, né, empoderadas o suficiente de falar não dá, né, aqui tá demais, né, enfim. Então eu procuro muito ter essa liderança por exemplo mesmo. Adoro esse princípio de liderar por exemplo. Concordo super. É aquela frase de que você não pode ser o que você não pode ver. Então acho que isso que a Lid falou mostra o quanto é possível e bem sucedido ser uma mãe de 3 filhos que trabalha com equilíbrio, né? Eu acho que é isso que é tão importante para tanta gente ver, independente da pessoa ter ou não 3 filhos, que eu acho, já falei para ela, acho uma coisa muito maravilhosa, eu acho que você coloca um exemplo num lugar de muito respeito. E eu acho que esse é um princípio ali dentro que é cada vez mais importante do ponto de vista cultural, né? A cultura, ela é muito viva na nossa sociedade como um todo e nas empresas também. Não é uma coisa estática, é uma coisa que se transforma o tempo todo de acordo com as grandes transformações que a gente passa na crença, de acordo com as coisas que as pessoas acreditam, com as coisas que as pessoas, do que acontece nas nossas vidas, né? A gente está passando ainda por um evento que nunca ninguém imaginou que fosse passar. Essa pandemia trouxe para a gente coisas inimagináveis, em várias dimensões da vida diferentes. Então, acho que a gente tem os líderes têm essa responsabilidade de navegar dentro dessas mudanças todas e trazer as pessoas juntas para uma visão, para um aspecto de colaboração, para poder trabalhar juntos. Eu tento me comportar sempre como um membro do time, culturalmente falando. Eu sempre tento trabalhar como um membro do time, sempre disponível, e essa é uma outra coisa que eu acho importantíssimo do ponto de vista cultural e liderança, os líderes serem disponíveis para as pessoas, porque as pessoas são, no fundo, o componente mais importante de qualquer empresa, são as pessoas que fazem aquilo acontecer. Então a gente tem que ser disponível, tem que estar lá para as pessoas e para, também, como a Lid falou, poder guiar as pessoas, ser enabler das pessoas, remover barreira para as pessoas, ajudá-las nos desafios que elas têm e também entender que elas vão te ajudar nos seus desafios. Acho que é uma colaboração que funciona como uma via de mão dupla, quebrando um pouco talvez esse histórico de uma hierarquia super vertical, dura, enfim. E aí tem uma outra coisa que eu acho super importante mencionar sobre cultura, que é também diferente do que tem uma visão antiga de cultura, daquela coisa que a pessoa não se encaixa na nossa cultura, né? A cultura, como se a cultura fosse uma coisa estanque. Eu acho que cada vez mais, esse é o jeito que eu tento abordar, o importante da cultura é ela ser aberta para que mais pontos de vista sejam bem recebidos, né? E a coleção de pontos de vista diferentes, que a gente só consegue através desse tipo de inclusão e diversidade, de pessoas que tenham backgrounds diferentes, que vivam vidas diferentes, é o que a gente consegue ter uma cultura mais múltipla que representa melhor a sociedade dentro das empresas. E aí, eu acho que tem uma coisa que a gente está cada vez mais falando e repetindo, e eu acho que as empresas de tecnologia como um todo são grande
champions disso, que é essa abertura para que as pessoas se demonstrem, se mostrem do jeito que elas são, seus melhores selfies, né? Que as pessoas sejam mais autênticas e que as companhias deem essa oportunidade para que as pessoas se apresentem dessa forma. Se eu puder contar uma história, que uma vez eu estava em Nova York dando uma palestra lá na NYU, e aí vários estudantes de vários lugares do mundo diferentes, eu estava lá falando, não lembro mais o que era o tema da palestra, mas enfim, estava falando sobre algum tema, e no final veio essa moça coreana falar comigo, ela me fez uma pergunta, você também, né, tá aqui, imigrante, eu sou da Coreia, tô trabalhando aqui numa empresa de design, mas eu preciso muito da sua ajuda, porque eu tento assistir todos os filmes, as séries, ouvir todas as músicas, ler todas as revistas para conhecer as celebridades, mas acho que eu nunca vou ter tempo para conseguir conhecer tudo que os meus colegas conhecem, para eu poder participar das conversas que eles têm. Como você faz? Eu falei, olha, eu vou te falar um negócio, eu não leio tudo, eu não vejo tudo, e não é possível, porque eu não nasci aqui. E eu acho que eles não contrataram a Laura do Brasil para estar aqui para eu ser igual a eles. Eu acho que eles me contrataram justamente pelo que eu sou. Para eu trazer essas outras perspectivas, para eu trazer outro ponto de vista, outro repertório diferente. Então, em vez de tentar ser uma versão piorada do que eles são, eles te contrataram provavelmente porque você é uma mulher maravilhosa coreana, que é um país cuja cultura está explodindo, de relevância, de coolness. Eu acho que é justamente o que você tem, que eles não têm, todas as coisas que você viu, todas as músicas que você ouviu, tudo que você aprendeu, que vai trazer riqueza para a empresa deles. Então, acho que toda essa discussão cultural, ela entra muito na riqueza que a gente pode proporcionar quando a gente abre. E o líder se torna essa pessoa que promove esse tipo de autenticidade dentro das organizações. Eu queria só complementar um pouco, adicionar ao ponto da Laura, né? Ela tocou duas partes assim, muito importantes, né? Você ter esse ambiente para você ser quem você é, que é super importante, né? Para as pessoas acontecerem ali dentro do trabalho, e o respeito, né? Que acho que é um valor que nos conecta, né? Do dia a dia, é um valor muito comum, né? Assim, do respeito, e o respeito é importante para a pessoa acontecer também no ambiente de trabalho. De todas as conversas assim que eu tenho de carreira, é muito comum as pessoas perguntarem assim, poxa, Lídia, mas como que eu me desenvolvo, mas como que eu cresço, mas como, né, e adicionando ao ponto da Laura, né, quando ela falou para essa pessoa coreana, assim, não, você é essa pessoa que vem dessa cultura, né, maravilhosa assim, e etc, né, eu acho que a gente entender as nossas fortalezas, né, e poder explorá-las, né, e elevá-las, eu acho que é lá que a gente cresce, né, assim, podendo ter, né, deixar isso acontecer nesse ambiente de trabalho, né, você ser quem você é, ter um conhecimento, um autoconhecimento das suas fortalezas e elevar, né, e explorar, e aí você poder se destacar, e aí você poder crescer. Então, só para complementar um pouco, né, a lógica, né, da cultura, né, e como a cultura acaba também promovendo o desenvolvimento das pessoas dentro das carreiras dela. Gente, eu arrepiei, porque realmente eu acho que esse é o ponto mais profundo mesmo. Eu acho que é o divisor de águas. Mas aí eu quero trazer uma questão, assim, para ouvir um pouquinho de vocês. As duas têm posições de alta liderança e as duas trabalham hoje com agências, né? Então, vocês têm contatos com vários business, né? Várias empresas diferentes. E aí, o que eu quero saber de vocês é, tudo isso que a gente está conversando aqui, hoje, 2021, vocês acham que isso ainda está, infelizmente, muito concentrado dentro da bolha das Big Techs, como a Laura comentou, né? Dessa questão de ser mais fácil, de ser empresas que são pioneiras nisso, ou vocês já conseguem visualizar essa mudança da forma de liderança, esse respeito maior por as pessoas serem, né, os seus melhores selfies nas empresas com as quais vocês hoje têm interação? Como que vocês enxergam isso pensando no Brasilzão mesmo? Dani, o que eu vejo, né? Eu acho que
Essas grandes empresas, né, tanto o Facebook quanto o Google e outras, né, levam essa mensagem, né, assim, elas são pioneiras, né, muitas vezes, aí de levar discussões e reflexões importantes. E eu acho que esse papel é importante para impulsionar o mercado como um todo, né? Então a gente vê esses mesmos temas sendo levados assim para muitas outras empresas, né? É claro que a gente, né, não posso fechar os olhos para as nuances que ainda acontecem, né, seja relacionados a lideranças, que a gente ainda vê que é muito mais masculina, branca, né, etc. A gente tem todas essas nuances ainda, né, dentro do nosso mercado, mas eu vejo as coisas avançando, né, assim, naturalmente elas, né, a gente, né, sente avanços aí, né, mais questionamentos sendo levados, né, então, até falando aí, né, um pouco do prêmio para agências, né, o Premial Awards, essa é a primeira vez que a gente vai ter uma premiação focada em diversidade e inclusão, né, olha que maneira legal de poder levar, né, essa mensagem e mostrar o trabalho que muitas agências estão fazendo nesse sentido, né, então eu sinto um papel importante de impulsionar o mercado e eu vejo essas principais agências caminhando muito nessa direção, levando também essas mensagens que a gente conversou. Super concordo, acho que a nossa parceria acho que tem isso como parte da nossa colaboração e do nosso diálogo. Quanto mais projetos a gente puder fazer juntos nessa direção, melhor. Se a gente puder encontrar coincidência nessas agendas para a gente trabalhar, acho que é o que faz sentido na nossa parceria próxima das agências e da indústria como um todo, né? Que a gente está aqui juntos para evoluir juntos, crescer juntos. Mas aí, do ponto de vista pessoal, estando nesse mercado há mais de 20 anos e agência, comecei a trabalhar em agência, eu tinha 18 anos. E aí, aqui de nós, eu venho de uma família onde eu cresci dentro de uma agência de publicidade, porque eu nasci, minha mãe trabalhava na Thomson, então eu cresci dentro de uma agência. Então, assim, vi ali anos desse mercado. Eu vejo uma mudança vertiginosa de pauta. Não que a mudança signifique que isso já se transformou, a gente já está no ideal, acho que a gente não está como um planeta longe do que é ideal, mas eu acho que a pauta está muito presente culturalmente. Acho que tem uma importância, as pessoas têm muito mais conhecimento sobre todos os temas que a gente está falando. Eu acho que tem uma geração aí, não necessariamente uma geração nova, mas uma geração toda que passou por essa reflexão e que hoje exige, pratica e faz com que essa discussão faça parte do dia a dia. Então, acho que a gente está numa direção super positiva para que essas transformações aconteçam de forma contínua e consistente. Nada disso é fácil, é todo dia, cada dia, e a gente tem que ser muito atento e vigilante, né, para que os exemplos sejam dados, para que a gente possa também dar feedback para quem quer feedback, para quem está aberto nas nossas interações, mas eu acho que essa conversa que a gente estava tendo agora há pouco sobre respeito, sobre inclusão, sobre colaboração, sobre ajudar as pessoas a serem as suas melhores versões e ver que isso é que tem valor, isso vale para absolutamente todas as instâncias e todos os stakeholders que a gente tem no nosso mercado como um todo. E acho que quanto mais a gente puder, como grupo de pessoas, né, como comunidade, para reforçar isso, eu acho que mais rápido a gente consegue dar o drive dessa mudança. Eu sou uma otimista de carteirinha. Então, eu acho que a gente está na direção certa. Eu também sou muito otimista e eu acho assim, até, né, eu gostaria até de ouvir a Laura também, né, mas eu tô no Google, trabalho há 15 anos, né, então boa parte da minha formação profissional foi lá dentro e muitas dessas pautas, esses questionamentos, eu ouvi, né, dentro da empresa a primeira vez, coisas que eu nunca havia pensado antes, né, e como aquilo nos transforma, e a gente poder levar, né, essa mensagem, né, para, né, outras empresas, né, para diversas pautas, né, então, mas eu me sinto também assim, com certeza, a pessoa que eu entrei, a pessoa que eu sou hoje, e tendo, né, assim, tendo acesso a tantas reflexões, né, realmente foi muito transformador,
né? E que a gente possa também levantar essas reflexões, né? Aí para dentro das empresas, para que elas se transformem também, né? E cada uma encontrando aí os seus caminhos. Eu ouvi, participei do levantamento dessas conversas em momentos diferentes da minha participação, né, em empresas e também em escola, que eu dou aula já faz 17 anos lá na Miami Ed School. Acho que essa conexão também de dar aula foi um drive importante para mim, de ser questionada sobre o mercado, como é que é esse mercado, o que a gente pode fazer nesse mercado, que ajudou muito nesse, sei lá, me manter atenta sobre esse tema. Acho que a gente está passando por uma aceleração muito grande desses temas no mercado publicitário do Brasil. Talvez essa percepção que eu tenha venha dessa minha recente experiência dos últimos 5 anos, que eu estava numa grande agência aqui do Brasil, vou para os Estados Unidos, passo 4 anos vivenciando o mundo publicitário lá muito de perto, de uma perspectiva muito diversa, porque eu atravessei a fronteira, virei uma mulher latina, o que me coloca num lugar diferente do lugar que eu tenho no Brasil, de mulher branca privilegiada. Lá eu era mulher latina imigrante, acabada de chegar. É um outro lugar, absolutamente outro lugar. Então eu vivenciei experiências muito diferentes. E eu pude observar, assim, nas comunidades que eu me envolvi, como essa pauta dos Estados Unidos é muito desenvolvida, muito forte, comunidade muito diversa, muito organizada. Tem um drive muito forte, institucionalizado, né, nas companhias. E aí, voltando para cá, indo para o Facebook, acho que eu fiz essa passagem entre uma agência nos Estados Unidos, uma consultoria de cultura, então eu acabei mergulhando, olhando tendência cultural, com a ajuda de algoritmo, que me ajudou muito a ver para onde as coisas estavam caminhando. Eu acho que eu teria feito tudo igual. Quando eu olho para trás, teria feito tudo igual para estar exatamente onde eu estou hoje. Porque o Facebook, no final das contas, também, ele consolida essa pauta de um jeito muito, eu acho, inovador, que driva muita mudança, prioriza todos esses pontos que a gente está falando todo dia. E eu acho que para mim deixa muito claro que esse é um trabalho diário, esse é um trabalho de todos os stakeholders, quanto mais a gente puder fazer parte de um jeito relevante, e que se transforma naturalmente, como a sociedade se transforma e as pessoas se transformam. Então eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente está numa janela de oportunidade muito grande de trabalhar numa velocidade muito mais acelerada, aproveitando grandes mudanças e bons exemplos que a gente tem em outras partes do mundo, do que necessariamente fazer a mudança sem nenhum paralelo. Então, tudo que eu posso, acho que fazer para trazer bons exemplos e acelerar e conectar pessoas, essa é uma pauta que eu acho que ninguém tem tempo a perder. Quanto mais a gente puder fazer isso acontecer mais rápido, todo mundo ganha, os nossos filhos principalmente. E esse é um peso, né, Laura, que vocês duas carregam com vocês, que é a responsabilidade, porque vocês estão numa empresa que é vitrine para a cultura, né? Então as pessoas esperam que vocês ajudem, elas vão atrás de vocês por procurar isso. E eu queria saber, assim, olhando para esse patamar de cultura, olhando para essa responsabilidade, para esse peso todo onde vocês chegaram, olhando para a carreira, para trás lá, que você falou agora, da carreira inteira, o que vocês pensam que foi o diferencial para vocês chegarem até onde vocês chegaram? O que olhando para a Laura de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, onde ela queria estar, onde ela está, e o que levou isso? Acho que quando me fizeram essa pergunta, eu também parei e falei, nossa, não sei responder, mas de vez em quando tem algumas coisas que a gente consegue pensar que foi o diferencial para chegar onde a gente está. Olha, difícil essa pergunta, muito difícil, mas eu vou tentar responder. Eu acho que tem algumas características, algumas coisas que para mim acho que foram importantes. A primeira é, eu me importo. Esse é um assunto importante para mim, como eu falei, as minhas pegadas. Eu me importo. Eu penso sobre isso todo dia. Tipo, o que eu tenho para fazer hoje? Como é que eu vou direcionar minha energia? As pessoas que eu tenho? Qual é o exemplo que eu dou? Tipo, eu me importo. Realmente é uma coisa que vale muito para mim, é muito importante. O trabalho nunca foi só um trabalho, é parte da minha vida. Então, isso é uma coisa muito importante. Acho que a outra coisa no fundo, a nossa vida são as nossas relações. Então,
as pessoas, a coisa que eu mais gosto na vida e profissionalmente é o que a gente está fazendo agora. É trocar ideias, experiências e criar conhecimento. É isso, no final. Quando perguntam para mim, Laura, o que você faz lá no Facebook, eu falo reunião. O que eu faço lá é reunião. Reunião o dia inteiro. Faço reunião, converso, alinho, troco ideia, aprendo, converso. Então, acho que é importante essas conexões, acho que foi uma coisa que para mim foi importante, eu acho que ajudou a eu poder me mostrar para as pessoas poderem me conhecer quem eu sou. E depois eu queria deixar uma dica no final de uma pessoa que eu conheci que organizou algumas coisas que eu acreditava num livro de um jeito que eu falei, gente, olha, a pessoa leu minha mente. E aí a última coisa que eu também acho que é muito legal é que eu, sei lá, acho que ao longo da minha carreira eu fui percebendo que, e aí, isso que a gente estava falando agora, né? Que a liderança, ela não precisa ser necessariamente uma coisa que alguém vai te dar esse título. Tipo, rainha, né? Você agora é líder. Portanto, você agora vai ser... Né? Você não precisa disso. Eu sempre me senti entitled. Eu sempre me senti empoderada de liderança desde que eu era estagiária. Porque eu acho que eu comecei a ver que a liderança é uma coisa que está disponível para todo mundo. Você liderar significa você se disponibilizar a fazer, disponibilizar a ter ideias, disponibilizar a unir pessoas, trazer visão para as pessoas. Eu acho que esse ponto de vista de liderança horizontal, que não necessariamente é essa vertical tradicional, né, histórica que a gente criou, que é o que na verdade está sendo desconstruída no mundo nesse momento, é muito mais uma liderança onde você lidera por meio das ideias de como você consegue fazer as pessoas sonharem com você. Então, eu acho que, de alguma maneira, foi uma coisa que eu fiz, não só no trabalho, mas em todos esses outros projetos, que eu sempre fui muito, sei lá qual que é o melhor, me joguei assim. Não é que tudo deu certo, mas eu não tinha medo de fazer, porque eram coisas que estavam tão aqui dentro de crença, de que eu acho que daria para fazer isso, não tinha nenhuma barreira me impedindo, então eu vou lá e vou fazer. Às vezes a gente descobre, né, dá de cara com a parede, mas é ótimo, a gente descobriu onde é que a parede está, mas às vezes não tem, às vezes dá para fazer. Então acho que para mim esse é um ponto super importante das pessoas acreditarem que elas não precisam esperar ganhar um título para poder liderar alguma coisa. Acho que tem que fazer parte do que elas têm essa oportunidade, elas só têm que acreditar e talvez ter pessoas perto delas que encorajem elas a poder agir assim. É uma ótima pergunta essa, Fê, e eu também já pensei várias vezes sobre ela, não sei se eu vou dar a resposta aqui correta, né? Mas olhando para trás, até pensando assim, né? Como eu falei inicialmente, eu tive uma mudança de carreira e tal, e durante muitos anos eu estudei, no início da minha carreira, psicanálise, né, que traz muito essa questão do ser humano, né, da escuta que você pode dar para alguém, né, de como que você pode ouvir as mensagens, né, e tá ali presente para conversar. Então, isso é algo assim, mais genuíno que eu tive em mim ali quando eu optei em estudar, né, esses temas. E eu acho que ao longo da minha carreira, isso foi muito importante, né, assim, desde escutar pessoas que eram meus pares, né, e talvez ali poder, junto com eles, né, no relacionamento com eles, encontrar uma solução para um desafio, né, ou então, assim, tá ali só para compartilhar um determinado tema. Da mesma maneira, os clientes, né? Que eu sempre estive dentro de uma área comercial, né? Então, eu acho que, assim, se eu fosse pensar assim, nossa, o que me ajudou muito, eu acho que esse genuíno que eu sempre carreguei e ter conseguido explorar ele em outras, né, de outras maneiras, né? Assim, com as pessoas que eu trabalhava, com os clientes que eu tinha, né? Então, eu vejo muito por essa ótica. E aí eu volto no ponto que eu falei, que era a questão da fortaleza, né, de como que você
né, você tem esse autoconhecimento, né, do que faz sentido para você, do que é o seu genuíno, e como que vocês, né, pensando no business que você trabalha, né, a posição que você ocupa, como que você consegue explorar aquela característica e elevar. E eu lembro, né, assim, a gente falou bastante aqui sobre, né, o fato, né, de eu e a Laura sermos mulheres, trabalhar, né, em áreas comerciais, enfim. Eu lembro, né, que quando eu estava na época de head de varejo, eu fui conversar ali uma época com meus pares, né, falando assim, me fala aí, né, o que você vem fazendo, né, mas de outras verticais, né, como que você está trabalhando o relacionamento com esse cliente, com esse outro e tal. Aí eu lembro que um deles falou assim, nossa, Lídia, chamo o cara para tomar um vinho, lá o CEO, né, da empresa, chamo ele para tomar um vinho, a gente vai num restaurante assim assado, eu fiquei pensando, nossa, eu nunca vou poder fazer isso, né? Posso ser mal interpretada, né? Não sei. E aí, eu comecei a pensar até nisso, assim, né? Quais seriam as minhas fortalezas, pensando nesse meu genuíno, que isso pudesse me ajudar no relacionamento que eu tinha com meus clientes, né? E eu tenho vários clientes que eu tive a oportunidade de trabalhar há muitos anos, que eles viravam e falavam assim para mim, Lid, você pode bater um papo de carreira com a minha esposa? Ela tá pensando aí no que ela quer fazer profissionalmente, ela tá passando por uma mudança assim, essa acho que seria tão legal ela falar com você, né? E o quanto essa minha característica explorada, né, ajudou, né, a facilitar, né, o relacionamento com o meu cliente da minha maneira, né, assim, né, não seria levando para ele confiar em mim, né, talvez muito dificilmente eu levaria para tomar um vinho num restaurante, mas eu posso ter uma conversa com a esposa, com quem for necessário aí, enfim. Então eu vejo muito por essa ótica. Ô Lídia, não sei se você sente isso também, mas para mim, justamente nesse ponto que você está dizendo, eu acho que a pandemia foi tão benéfica para pessoas com essa configuração de família, de vida, porque no fundo coloca a gente nas mesmas condições, né? Onde esse tipo de prática, na final, não vai diferenciar um e outro, porque a gente estava no mesmo lugar, e eu acho que do ponto de vista humano, acho que na hora que a gente se conecta a cada um da sua casa, a pessoa pode ter o cargo que for, a gente vira gente, sabe? Vem uma coisa da vida da gente, vem as mensagens que a gente passa em relação a absolutamente todos os sinais que estão à nossa volta, da nossa vida. Então, acho que trouxe uma forma de se conectar que eu particularmente amei. Amei, sinto à vontade, feliz, assim, me conectei com vários clientes, de formas que talvez se a gente estivesse ainda no mundo de antes, né, na outra vida, pré-pandemia, talvez algumas oportunidades não tivessem acontecido de conexão. Ótimo ponto. Também me sinto da mesma maneira, assim, né? Desde essas situações, às vezes, que acontecem, né? De filho entrar no meio da reunião, mas você traz nessa, né, o seu lado, né, mais vulnerável, mais humano, assim, possível, né? Tendo dentro, né, de casa, com tudo que você tem. Ótimo ponto. Principalmente na área comercial, né? Porque a gente sempre... A área comercial pode ser quem você é, mas na área comercial você tem que se vestir bem, você vai em restaurantes bons, você vai levar os clientes para almoçar, enfim, N fatores aí. Para a operação, vou falar que não foi tão bom assim o home office, porque a gente perde muito essa conexão com as pessoas e o dia a dia tem que estar ali, a gente quer muito ter, mas para a comercial eu com certeza acho que aquelas viagens para outro estado, para falar uma reunião de 1 hora não vão mais existir depois da pandemia, né? Acho que é um tempo muito grande para pouco resultado, assim. Mas muito bom ter vocês, assim, falando dessa parte de o que fez vocês. Acho que o ponto que a Laura falou me trouxe aquela frase lá, né? Que é o give first before asking, que traz a gente sempre dar primeiro e depois pedir o que a gente quer, né? E eu acho que, Lid, o grande ponto de dificuldade é essa capacidade de se adaptar e receber feedbacks, né? Eu costumo falar que a gente acha que a gente sabe quem a gente é, mas na verdade a gente é a média do jeito que as pessoas olham a gente em volta. E quanto mais a gente conseguir entender os feedbacks de pessoas em volta, mais a gente vai evoluir e chegar onde a gente pode chegar. Muito bom, obrigado mesmo. Gente, é uma pena a gente estar chegando no nosso horário. Eu poderia ficar ouvindo vocês aqui por horas, de verdade mesmo.
Eu queria agradecê-las imensamente pela presença, né? A gente está muito honrado mesmo por ter vocês duas aqui no nosso primeiro round, como a gente tem falado. Eu não acredito que acabou. E obrigada, Lid, obrigada, Laura. Foi um imenso prazer, viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo, Lídia, adorei. Obrigada, foi ótimo, viu? Também, muito Aprendi obrigada, um um prazer também, com certeza. Super obrigada pelo espaço e pela oportunidade, time da Rock, super especial. E esse foi mais um episódio do Ringue da Rock. Para não perder nenhum round, se inscreva na sua plataforma preferida e receba notificações sempre que sair um novo episódio. Nos vemos no próximo!